Fala, galera do Direito Civil! Tô eu aqui, Ana Silvia, mais uma vez pra gente conversar e discutir alguns pontos super relevantes pra tua prova da OAB. Hoje a matéria, olha, eu sei que eu sempre falo isso, mas hoje a matéria é muito importante, tá ok? A gente vai começar a falar sobre a teoria do negócio jurídico. Pra gente entender a teoria do negócio jurídico, eu tenho que falar antes sobre fatos e atos jurídicos, tá ok? Então hoje a gente vai abrir a nossa aula falando sobre fatos jurídicos, suas classificações, o que é cada classificação e para que serve a gente estudar toda essa parte de fato, ato e negócio jurídico, certo? Todo mundo preparado? Aguinha do lado e, lógico, o Código Civil aberto. Não esqueçam, ajuda bastante vocês, certo? Começando então a aula, eu queria fazer uma diferenciação básica. Fato e fato jurídico. Será que todo fato que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pode ser considerado um fato jurídico? Olha só, eu vou dar o mesmo exemplo, mas de duas formas diferentes, ok? Eu acordo de manhã, vou fazer café, ligo a cafeteira, passo o café, tomo meu café, troco de roupa, pego o meu carro, saio da garagem, chego no meu escritório, sem problema nenhum, e começa o meu dia de trabalho. Em relação a esses atos meus, por vontade minha, passar café, trocar de roupa, pegar o carro, dirigir, algum desses fatos se tornou relevante para o direito? Na verdade, não. Sabe por quê? Vamos fazer um comparativo com esse exemplo, com o segundo exemplo que eu vou dar agora. Eu levanto, vou fazer café. Na hora que eu ligo a minha cafeteira, ela queima e põe fogo no meu armário. Eu tenho que pegar lá a toalha, bato em tudo, tal, não sei o que, quase incendeio a minha casa. Não satisfeita, vou tomar banho, queima o chuveiro. Saio de casa, vou sair da garagem e acabo batendo o meu carro no carro do vizinho e arranco o espelhinho dele lá. Chego no escritório, bem tranquila, né? Depois de uma manhã, ó, zerada. Esses dois exemplos, eu sei que parece assim, meio ridículo, mas para pensar. No meu primeiro exemplo, alguma coisa de relevante para o direito, algum fato jurídico que realmente aconteceu? Na verdade, não. O nosso cotidiano, o nosso dia a dia, ele é cheio de fatos, mas nem todos os fatos são relevantes para o direito. No segundo exemplo, que eu falei que a minha cafeteira queimou, colocou fogo na minha casa, meu chuveiro queimou, também deu um curto-circuito, eu bati o carro no carro do meu vizinho. Essas atitudes, esses fatos, têm relevância jurídica? Claro que tem. Por que esses fatos têm relevância jurídica? Porque eles extinguem um direito, eles criam um direito. Em relação à minha cafeteira, por exemplo, eu não tenho o direito de ser indenizada por um mau funcionamento de um eletrodoméstico. A gente entra aí em Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. Então vejam que por mais que existam milhares de fatos no nosso dia a dia, não são todos eles que se tornam relevantes juridicamente. É bem interessante a gente fazer um comparativo em relação ao direito civil e ao direito penal agora, para ficar bem fácil de vocês entenderem. O direito penal, na parte especial, a partir do artigo 121, ele coloca lá condutas que são relevantes para o direito penal. Então tem lá, matar alguém, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Vários são os exemplos, mas é toda e qualquer conduta humana, é toda e qualquer conduta de qualquer agente que interessa ao Código Penal? Não. Esse é o raciocínio que eu quero que vocês tenham dentro do direito civil. O Código Civil pinça certos fatos e certos atos do nosso dia a dia e considera esses fatos e esses atos como juridicamente relevantes. Então não é todo fato que é um fato jurídico. O fato jurídico são aqueles que têm relevância para o direito. É o fato mais um direito. Coloquei aqui no segundo slide para vocês a relevância que tem, por que tem relevância certos fatos para o direito. Aqui está escrito assim, são fatos que criam, modificam, conservam ou extinguem direitos. Mexeu no direito é fato jurídico, certo? O fato jurídico, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um fato jurídico natural ou ele pode ser um fato jurídico humano. Essa é a primeira classificação que vocês não podem perder de vista. Falando em fato jurídico, então, em sentido amplo, aquele que cria, modifica, extingue um direito, isso é um fato jurídico em sentido
amplo. Essa primeira classificação, ela vai se subdividir em duas espécies: o fato jurídico em sentido amplo natural e o fato jurídico em sentido amplo humano. Eu vou deixar o humano para um segundo momento da aula. Agora, eu quero que vocês se concentrem em relação ao fato jurídico natural. Aquele que simplesmente acontece, aquele que não possui vontade humana. Ele ocorre por uma força da natureza ou por um simples passar do tempo. Mas não existe nenhuma vontade, nenhum dedo humano para esse fato acontecer. O fato jurídico, em sentido estrito, ele pode se dar de duas formas: o ordinário ou o extraordinário. Então vejam, acompanhem a classificação aqui no nosso slide. O fato jurídico em sentido amplo, que é aquele que tem relevância para o direito, ele se desdobra em dois: em fato jurídico em sentido estrito e em ato jurídico, que é um fato jurídico que tem vontade humana. Vamos falar primeiro sobre essa parte de lá, do teu slide, falando sobre o fato jurídico em sentido estrito. O fato jurídico em sentido estrito, ele pode ser ordinário ou extraordinário, certo? Como eu te disse, o fato jurídico em sentido estrito não tem mão, não tem dedo do homem, não tem vontade humana relacionada. Então imagine que tipo de fato jurídico poderia ser um fato jurídico ordinário, aquele que acontece corriqueiramente. Um exemplo mais clássico que eu posso trazer para vocês é o passar do tempo. Quando você tem lá 17 anos e 364 dias, no dia seguinte vai ter um fato jurídico em sentido estrito ordinário. Qual é? Você vai ser maior de idade no dia seguinte. Você vai se tornar um sujeito plenamente capaz. Esse seria um exemplo de fato jurídico em sentido estrito ordinário. Vamos mudar. Fato jurídico em sentido estrito extraordinário. Só para relembrar vocês que o fato jurídico não tem vontade humana envolvida. Se não tem vontade humana envolvida, é porque é alguma coisa natural que acontece. Forças da natureza, tsunami, furacão, maremotos e assim por diante. São fatos jurídicos que são relevantes para o direito, uma vez que causam prejuízos, arrebentam casas, causam grandes incêndios. Isso é interessante e é relevante para o direito, por quê? Porque cria, porque extingue, porque modifica direitos. Então, uma tempestade, um tsunami, um furacão interessa por direito? Claro que interessa. Vamos dar um exemplo para a gente colocar em prática todos esses conceitos e classificações que a gente está vendo. Imagina um contrato de seguro. Um contrato de seguro de uma casa. Dependendo das cláusulas ali estipuladas, não é todo o contrato de seguro de casa que cobre, por exemplo, tsunami, furacão, ainda mais dependendo de onde que esse contrato for firmado. Por isso que é interessante para o direito, por isso que tem relevância jurídica e por isso que eu chamo de fato jurídico, certo? Eu fiz a classificação ao contrário agora, ok? Entenderam? Gente, toda vez que vocês se depararem com qualquer tipo de questão de fato jurídico, pense que, se é fato jurídico, é porque cria, modifica, extingue direitos. Interessa, então, para o nosso ordenamento jurídico, ok? Continuando aqui, vamos falar sobre ato jurídico. São palavras muito similares, mas que têm uma conotação completamente diferente. Até agora, a gente estava falando sobre fato jurídico. A gente falou sobre fato e fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico em sentido estrito, ordinário e extraordinário. A gente vai passar agora para aquela segunda classificação, só para voltar o slide aqui para vocês, falando sobre o ato jurídico que tem vontade humana, que tem um dedinho de alguém em relação a esse fato jurídico, que pela vontade sai da classificação de fato e se torna um ato. Toda vez que a gente fala em ato, lembrem de atitude, pessoa que tem vontade, quer fazer alguma coisa. Essa é a grande diferença. Os fatos jurídicos não têm dedo de ninguém, são sempre naturais. Por outro lado, os atos jurídicos têm sempre vontade de pelo menos de uma das partes. Então aqui, o ato jurídico pode ser conceituado como uma conduta que é preenchida de vontade e que tem conteúdo lícito. Esse conteúdo lícito, ele é
complicado dependendo de quem que vocês estão estudando, tá ok? Pontes de Miranda diz que o ato jurídico não pode ser um ato jurídico ilícito. Todo ato jurídico é lícito, sairia dessa classificação. É uma ideia, é uma formatação de pensamento um pouco mais antigo. Os doutrinadores mais modernos, como Flávio Tartucci, por exemplo, já falam que o ato ilícito é sim um ato jurídico. Então, só cuidado para ver. Vejam aí qual doutrina que vocês estão utilizando para tomar cuidado na hora da prova, ok? Sempre na ordem, fique com a doutrina mais moderna, tá? Lógico que os grandes clássicos, Pontes de Miranda, né? Lógico que a gente respeita, mas a gente tem construções novas de acordo com nossas novas necessidades dentro do direito. Falando então sobre ato jurídico em sentido amplo. Ato jurídico é uma subclassificação do fato jurídico em sentido amplo. Vira um ato jurídico em sentido amplo. Por quê? Porque tem vontade, ou seja, tem dedinho ali de um ser humano. Os atos jurídicos em sentido amplo, eles são subdivididos em negócios jurídicos famosíssimos e atos jurídicos em sentido estrito. Essa aula tem bastante conteúdo, tá? Então, para um pouquinho, respira. Não esquece de curtir a minha aula. Passa aí para os teus amigos. Compartilha, por favor, para todo mundo vir aprender direito civil com a gente, tá? Eu vou começar falando sobre o ato jurídico em sentido estrito. Eu vou deixar negócio jurídico para uma aula especial. Na verdade, não uma aula, 3 aulas somente sobre negócio jurídico. Porque o negócio jurídico é a alma, né, do nosso direito civil. Vamos falar então sobre o ato jurídico em sentido estrito. O ato jurídico em sentido estrito é apenas quando uma pessoa manifesta a sua vontade. Não existe uma composição de vontades. A gente está acostumado a estudar no direito civil negócio jurídico, que ele é muito mais relevante para o nosso cotidiano como operadores do direito. Porém, o ato jurídico, em sentido estrito, também tem sua importância. Então, cuidado na hora de fazer a diferenciação entre ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. Primeira diferença, no ato jurídico em sentido estrito, a gente tem somente uma manifestação de vontade. Não existe um acordo de vontades, como a gente vai ver lá no negócio jurídico. Essa manifestação de vontade unilateral, ela pode... Vou te dar um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, que foi o reconhecimento de paternidade. Uma pessoa quer fazer o reconhecimento lá de paternidade, chega um cara lá, esse aqui é meu filho, quero reconhecê-lo como tal. Ele vai reconhecê-lo como tal, mas veja, é uma manifestação de vontade e ainda as consequências da manifestação de vontade deles já estão previamente estipuladas em lei. Olha como é diferente a gente fechar um negócio jurídico, fechar uma composição de vontades, a gente ter aquele choque de vontades que a gente fala dentro do negócio jurídico, onde uma vontade se encaixa na outra e a gente consegue compor essas vontades fechando um negócio jurídico. Aqui, somente uma parte manifesta a sua vontade e as consequências dessa sua manifestação de vontade já estão previamente previstas em lei. Quando você faz um reconhecimento de paternidade, o Código Civil traz para você diversos direitos, mas também diversas obrigações. Algumas, às vezes, os pais querem reconhecer como filho, mas essa obrigação eu não quero. Isso não tem como acontecer dentro de um ato jurídico em sentido estrito. Tudo que ali está previsto em lei como consequência daquele ato vai incidir sobre a pessoa. Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a ocupação de imóvel. Também é uma declaração unilateral, chega lá e ocupa o imóvel. Gente, para terminar essa aula e vocês conseguirem respirar um pouquinho. Alguns doutrinadores, não são todos, mas eu te diria que a maioria, trazem em suas literaturas uma classificação que se chama ato fato jurídico. Olha como
às vezes é complicado você conseguir entender o direito. Acabei de falar durante toda a aula que fato não tem vontade humana, ato tem vontade humana. Daí vem um ser e cria o tal do ato-fato jurídico. Ou seja, tem vontade, não tem vontade e é relevante para o direito. É mais ou menos isso. É mais ou menos esse o conceito do ato-fato jurídico. Esse ato-fato jurídico é o fato jurídico que, em um primeiro momento, a vontade do agente não tinha relevância. Mas pelas consequências dos seus atos, a vontade acaba sendo relevante juridicamente. É difícil a gente criar um monte de exemplo. Eu imagino que praticamente todas as doutrinas que vocês peguem, vocês vão se deparar com o mesmo exemplo, que é o tal do achado do tesouro. O achado do tesouro está previsto no artigo 1264 e fala o seguinte: o depósito antigo de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio onde for encontrado e aquele que achou o tesouro casualmente. Então imagina, vamos colocar isso num exemplo. Você está andando na chácara de um amigo teu que você foi passar o final de semana, de repente você chuta alguma coisa dura e lhe chama a atenção, quando você vê, é o baú do Jack Sparrow. Tá lá saindo um monte de pérolas e colares e ouros. E é muito comum isso acontecer. Todo dia a gente vê isso acontecendo, né? Veja, é um exemplo super difícil, mas pode acontecer. Por que o achado de tesouro é um exemplo de ato-fato jurídico? À primeira vista, a atitude da pessoa de passar pela chácara do amigo não tem relevância jurídica. Seria um fato. Porém, esse fato se torna relevante quando ele acha o tesouro. Era a vontade dele sair por ali procurando um tesouro? Na verdade, não. A vontade dele era conhecer uma paisagem bonita. Então vejam que você acaba unindo um fato que à primeira vista não tem relevância jurídica, como por exemplo, passear na chácara do amigo, e de repente esse fato se torna um ato jurídico. Por quê? Porque trouxe relevância jurídica e tem uma vontade envolvida. Quando você não tem vontade, né, eu coloquei aqui para vocês, é um fato. Então é um fato que se torna relevante pela vontade, que em um segundo momento se torna juridicamente interessante. Gente, essa aula é densa, dá uma estudada, fato jurídico é extremamente importante. Próxima aula, negócio jurídico, que é mais importante ainda, extremamente relevante para o teu estudo para a ordem. Não esquece de compartilhar meu vídeo e eu vejo você aqui na próxima aula de Direito Civil da Cultivio.